Pronto, agora sim. Então, os assuntos que a gente vai ver hoje: equações e inequações do primeiro grau, sistemas de equações do primeiro grau, plano cartesiano, produto cartesiano e os polinômios e os produtos notáveis, tá certo? Na hora que vocês pegarem lá aquela aquela bateria de questões que eu mandei lá, as provas respondidas e tudo com gabarito, vocês vão olhar e vão ver que tem muitas questões de equação, tá certo? Sistema de equação, inequação, vocês vão ver tudo isso lá. E é muito importante, pessoal, já falando aqui, para vocês começarem a responder aquela prova, pessoal. Sei que não precisa saber de tudo agora, porque a gente agora que está na aula 4. A gente vai até a aula 8 fazendo, assim, fazendo questões em relação à teoria de assuntos. Aí na aula 9 já vai ser um simulado, tá bom? Sobre todos os assuntos que a gente já viu. E isso vai ser na revisão, feita num dia antes da prova que vocês vão fazer, tá certo? Ou seja, no último sábado, dia 10 ali, antes da prova, a gente vai fazer uma revisão com questões dos assuntos que a gente já viu, mas é importante que vocês estejam respondendo aquelas provas. Já está com o gabarito lá. Você marcou, conferiu se está certo. Ah, eu não entendi por que que deu essa alternativa. Vou mandar uma mensagem pro professor. Pronto, tranquilo demais, beleza? Certo, então vamos lá. Plano cartesiano. Sei que vocês já ouviram falar no plano cartesiano. Tem um sistema de coordenadas cartesianas. É mais conhecido como plano cartesiano. E foi criado por René Descartes, com o objetivo de localizar os pontos, tá bom? Ele é formado por dois eixos perpendiculares. O que que é isso? Ó? O eixo vertical e o eixo horizontal cortado, tá certo? Dessa maneira como está aqui, como se fosse uma cruz. Na horizontal e o outro na vertical, que se cruzam na origem das coordenadas. O eixo horizontal é chamado de abscissa, ou seja, o eixo X, e o eixo e o vertical de ordenada, tá certo? O eixo Y aqui. Então, pessoal, eu quero que vocês observem o que que a gente está vendo aqui, ó, desse plano cartesiano. Nós dividimos, né, ele, ó, em x, y, é como se fosse réguas, né? Uma régua aqui para cima vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, e assim vai. 5, 6, 7, 10, 1 milhão, 15 milhões, tá certo? É uma reta infinita. Só que no papel você vai representar de uma maneira menor, claro. Depende da escala que você está usando, na verdade. E no mesmo ponto eixo aqui, ó, lembrando que bem aqui é o centro, né? Bem aqui nesse pontinho, bem aqui no meio é o centro, é o zero. Tanto para cima quanto para baixo, quanto para a esquerda quanto para a direita. Ele é o ponto referência, tá certo? Inclusive ele está bem aqui, ó. E para baixo aqui do eixo Y, a gente vai ter os mesmos números com os mesmos espaçamentos, só que agora negativo. Muito importante isso quando vocês estiverem fazendo desenho de vocês, é se atentarem com os espaçamentos, tem que ser todos iguais. Eu já vi alunos fazendo espaçamento, um pequenininho aqui, o outro mais espaçado, e tudo errado. Aí, na hora que você remarcar o ponto, fica errada a reta, tá bom? Porque não tá bem escalado, bem direitinho, tá certo? Outra característica aqui do plano cartesiano é que ele é dividido em quadrantes, tá certo? Que é isso, ó. Um quadrante vocês podem ver, ó. Quadrante vem de quadrado, né? Então, como essa parte aqui toda é para cima é infinito e para cá é infinito, ou para cima, para todos os lados, né? Acaba deduzindo-se que, né, seria um quadrado, né? Mas nem sempre é, tá bom? Depende da figura, vocês vão ver mais na frente como calcular figuras áreas de figura geométrica com base aqui no plano cartesiano e tudo. Aí vocês vão perceber que dá para fazer várias figuras usando esse plano e podendo calcular também. Lá na física também a gente vê muito isso. Vocês já viram com certeza na escola. Então a gente tem aqui quadrante um, quadrante 2, né? O quadrante 3 e o quarto. Ou você pode dizer assim, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, o quarto quadrante. Normalmente é assim que a gente fala. O primeiro quadrante, deixa eu ver aqui, alguém pediu para entrar. Beleza.
Primeiro quadrante, pessoal, ele é sempre formado por dois pontos positivos, tá bom? Observem aqui essa figura ao lado, ó. O ponto B. Ponto B, ele é formado por 2 e 3. A gente vai já ver o que é isso, esses pontos, tá? O segundo quadrante, ó, por pontos, primeiro negativo e o segundo positivo. O terceiro, os dois negativos, e o quarto, primeiro positivo e outro negativo. Ah, foi o WhatsApp. Certo. Conferir a mensagem aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. O que seriam os pares ordenados? A gente só vai usar o plano cartesiano para isso, para fazer os pares ordenados. É nada mais é do que pontos em que você começa com o X e o outro é o Y. Pessoal, eu vou desligar bem aqui esse Wi-Fi. Tá. Wi-Fi, né? Esse WhatsApp. Beleza. Pronto. Então, o que é? Esses pontos aqui nada mais é, pessoal, do que um ponto que é dado sempre por uma letra maiúscula que você escolhe. E o primeiro vai ter que ser um ponto do eixo X, um número aqui do eixo X, tá? E o outro tem que ser um número do eixo Y, tá bom? Então, vamos observar aqui, ó, o ponto A. Por que ele é menos 3 e 1? Porque o menos 3, ele está exatamente em cima do número menos 3 e está exatamente do lado do número 1, tá bom? É sempre assim. O ponto B, ele vai estar exatamente em cima do número 2 no eixo X e exatamente do lado no número 3 do eixo Y, tá? Aqui nada mais é do que X, Y. E aqui o ponto C, ó, exatamente do lado, exatamente em cima, ou exatamente embaixo de menos 1, que fica no X, por isso que o primeiro é menos 1, e exatamente do lado de menos 2, tá bom? Sempre. Não pode ser YX, é sempre XY, tá bom? E o outro ponto que eu coloquei aqui para você, para vocês me indicarem aí, ó. Onde é que vai ter esse ponto D? Ele estaria onde? Em que quadrante? Me falam aí. Ponto D. Tenta observar esse ponto bem aqui, ó. Ele está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto? Primeiro quadrante. Ele vai estar aqui, é? Quem concorda com. Agora eu não vi direito. Quem concorda, pessoal? É o João que disse, né? O Antônio. O Rinha está dizendo que foi o quarto. O Ivanilson disse que é o quarto também. O Anderson disse que é o quarto. Francisco Miguel aí, quarto. E isso, pessoal. Tava até meio na cara, porque eu deixei um espaço em branco, né? Mas é exatamente aqui no quarto, né? Ó, observem que a gente tem o ponto 3 e menos 2, ou seja, ele vai ficar exatamente aqui, ó, perto do x, exatamente em cima ou embaixo do x e do lado aqui desse ponto do y. Então, vamos lá. No x, ele está bem aqui no 3, ó. Então, a gente faz assim, a gente vai descer aqui, exatamente na linhazinha. E aqui no eixo y, está no ponto menos 2, então aqui do lado, ó. Aqui, ó. O ponto que cruzar, pessoal, vocês marcam, e aí você achou já o ponto, tá bom? Só você pegar, fazer a linha aqui, fazer outra assim, pontilhada. Onde cruzar as duas linhas é porque é o ponto. Tá bom? Vou botar aqui ponto D.
Exatamente aqui. 3 e menos 2. Certinho aí? Tranquilo, né? Essa parte aqui é bem de boa. E aqui a gente viu que o eixo X também é chamado de abscissa, o eixo Y também é chamado de ordenada. A gente viu isso. Vocês vão ver muito falar nesses dois nomes. Geralmente vocês não vão ver eixo X, eixo Y. Vou dizer a abscissa, aí você vai saber que é o X, que é o eixo X. A ordenada tem que saber que é o eixo Y. Tá bom? Se eu disser assim, o ponto 3, o ponto 2 da abscissa. Aí vocês vão ficar pensando, é aqui ou aqui? Não, é aqui, ó. A abscissa é aqui, beleza? Ponto 3 da ordenada é aqui, ó. Tá bom? E uma dúvida aí que vocês podem ter é o seguinte: e se eu tiver um ponto exatamente em cima do eixo? Por exemplo, se eu tiver um ponto bem aqui, ó. Tá riscando, ó. Pronto, aqui, ó. Exatamente bem aqui, pessoal. Que ponto é esse? Observem que ele está em cima do Y, mas ele também está em cima do X exatamente na origem, ó. Observem. Então, esse ponto aqui nada mais é do que 0 e 2, tá? Que você começa com o X e depois vem o Y. E se eu tiver exatamente o ponto bem aqui, ó. Esse aqui, ó, observem que ele está no eixo X e ele também está no Y, só que no zero do Y. Então, ele vai ser o ponto 2 e 0, tá? Quando ele está em cima do eixo, um dos outros pontos do outro eixo vai ser 0. Tá bom? Aí vocês observem direitinho a ordem. Primeiro vem o X, depois vem o Y. Passar para a próxima. Ah, sim. Uma observação. O ponto 1 e 2 é diferente do ponto 2 e 1, né? Isso ficou claro aqui, tá certo? Porque primeiro aqui é o X, depois vem o Y. X, depois vem o Y. É um ponto totalmente diferente esse aqui, tá bom? E como é que funciona o produto cartesiano? Ó? Observem bem. Sejam os conjuntos A, que é dado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que tem os elementos 3 e 4, com o auxílio do diagrama de flechas ao lado, formaremos o conjunto de todos os pares ordenados, em que o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo pertence ao conjunto B. Como assim, pessoal? Observem, ó. Você tem dois grupos. O primeiro, formado por 1, 2 e 3, os elementos. E o B, 3 e 4. É muito fácil quando você faz o diagrama de Venn, que a gente já estudou. O primeiro vai se ligar com todos os elementos do segundo. O segundo, que é do primeiro conjunto, se liga com todos os elementos do outro conjunto. O terceiro elemento do primeiro conjunto se liga com todos os elementos do outro conjunto. Aí você vai fazendo novos conjuntos, ó. Um com 3, vocês observam aqui, ó. 1 e 3, depois 1 e 4. Pronto, tá aqui, 2 pontos. Depois, 2 e 3, tá aqui, 2 e 4, tá aqui. 3 e 3, tá aqui, 3 e 4, tá aqui. Beleza? É assim que você faz o produto cartesiano. Ligando o primeiro com o consecutivo até terminar. Certo? Ele é dado por isso aqui, ó. A vezes B, que é igual a XY, sendo x pertencente a A e y pertencente a B. Porque observem, ó, que todos os x daqui, observe que todo é xy, né? Todos os x que tem aqui são todos do conjunto A, ó. 1, 2, 2, 3, 3, todos do conjunto A. E o y é todos do conjunto B, todos pertencentes a B. 3, 4, 3, 4, 3 e 4. Beleza? Então é bem tranquilo, né? Durante os estudos de vocês aí, vocês vão perceber isso. Botei as flechinhas em cores para ficar bem mais fácil. Tá certo? Tudo bem aí? Entendidos aí plano cartesiano e produto cartesiano? Me digam aí, por favor. Alguma dúvida?
Tudo certo, Patrícia, beleza? Deixa eu ver que entendi um pouco. A Nádia entrando agora. Bom dia, Nádia. Beleza. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver equações, tá certo? E depois a gente vai resolver mais questões sobre plano cartesiano e tudo, para vocês acharem os pontos. Tudo isso aqui é prática. A teoria é bem tranquilazinha mesmo. Agora, pessoal, vocês vão ver o assunto mais importante, eu digo assim, de todos. Porque se você souber a equação, você é muito capaz de resolver qualquer outra questão, porque você entende como resolve uma equação. E todos os outros assuntos envolvem equações, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quem não aprendeu isso na escola, é agora a hora, tá bom? Não vão levar essa dificuldade para mais para frente, não. Isso aqui é extremamente importante. Então, equações, ó. Uma equação é uma declaração de que duas expressões são iguais, tá certo? Essa igualdade é representada pelo símbolo de igual. Uma equação é dita linear ou do primeiro grau se é equivalente a x igual a b, em que a e b são constantes reais, com a diferente de zero, e x é uma chamada incógnita. Então, em termos assim mais tranquilos, ó, isso é uma equação. 12x menos 26 igual a 34. Você tem o quê? É uma declaração e tem duas expressões, ó. 12x menos 26, que são iguais, ó. Ele está dizendo que é igual a 34. A outra expressão aqui, ó, 3 menos 7x é igual a 21. 42 é igual a 9 vezes x mais 36. Essa daqui, ó, 3 que multiplica, ó, entre parênteses, x mais 2, igual a 5x menos 12. 12 dividido por 2, menos 2, igual a 12. Tá bom? E agora a gente vai ver como resolve as equações. Durante minha experiência dando aulas, ó, eu percebi que vocês confundem muito uma coisa. São regras diferentes para você resolver a soma e a subtração de números inteiros e multiplicação e divisão, fazendo o jogo do sinal. Isso aqui é o que pega os alunos, tá? Eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas uma coisa, ó. Como que a gente faz soma e subtração com números inteiros? 5 mais 5, todo mundo sabe, né? Não preciso nem dizer, ó. 5 mais 5 é 10, mas observe uma coisa aqui, ó. Mais 5, certo? Vai ser mais 10, que é a mesma coisa de 10, tá bom? Não precisa você botar o mais quando vai ser positivo. E menos 5, pessoal, é menos 10, tá bom? Vou aproximar aqui, ó. Vai ser menos 10. Agora eu pergunto, por que menos 10? Você está somando. É como se isso aqui fosse uma soma de valores iguais, porém negativos, tá bom? Por isso que ele fica negativo. Então, a primeira regra é o seguinte: se você tem sinais iguais, somamos os números e mantemos o sinal, tá? Ó, sinais iguais, mais e mais, menos e menos, tá? Você soma normal, 5 mais 5. Se fosse menos 3, você vai somar igual, ó. 3 mais 3, 6. Aí o que que diz? Mantemos o sinal, menos, tá bom? Menos 8. Dá quanto? Menos com menos, ó. Você não vai fazer menos com menos, não. Isso aqui é aqui. Já estou fazendo isso por quê? Porque na hora que eu chegar bem aqui, vocês vão começar a falar bem aqui na hora. Menos com menos. Não é menos com menos. Você vai somar 16, né? 8 mais 8, 16, e conservar o sinal. Menos. Tá? Essa é a regra. Tá bom? Agora, quando você tem sinais diferentes, isso aqui é o que é? Ó, vai dar menos 4. Isso aqui, ó, vai dar 4.
Menos 8 mais 4, menos 4. Mais 8 menos 4 é 4. Mas por que, professor? Porque sinal diferente, você subtraímos os números e mantemos o sinal do maior número que está em módulo. Né, pessoal? Então, observem aqui, ó. Sinais diferentes, ok. Quem é o maior número, 8 ou 4? O 8. Então, você subtrai, ó, subtraímos, normal, você subtrai. 8 menos 4. Pronto, dá 4. Ok, bota o 4. Mas quem é o sinal do maior número deles dois? É o 8. Ah, o 8 é o maior número, então vou pegar o sinal do 8, que é menos, e botar aqui, ó. A mesma coisa serve para o 8. Para o outro. 8 mais 8 menos 4. Aí você vai fazer, ó. 8 menos 4 normal, você subtrai normalmente, 4. Pega o sinal do maior número, que aqui no caso foi 8 de novo. Maior número é positivo, né? O 8 que está positivo. Então você pode botar um mais aqui ou não botar, tá bom? Deixa só 4 mesmo. Entenderam? Então, outro exemplo disso aqui, ó. Às vezes vocês vão ver assim, ó. Menos 3 mais 5. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Me respondam aí. Menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5. Quanto é que dá isso aí? Pela regrazinha que a gente acabou de ver. Então, muita gente achando que é, dizendo que é positivo, negativo. Yasmin, Patrícia diz que é 2. Nádia, opa. Vamos ver aqui, pessoal, ó. Pela regra, sinais diferentes, subtrai. Então, ó, essa aqui é o que pode estar confundindo a cabeça de vocês, ó. Você não vai subtrair 3 menos 5. Não tem como. Você vai subtrair normalmente, pessoal. 5 menos 3, ó. 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Ok, bota o 2 aqui. Vai ser no Z, né? Dá 2 aqui. E aí, o que que a gente faz? Mantemos o sinal do maior número. Quem é o maior número? 3 ou 5? O 5. Então, o sinal dele aqui, ó. Que tá junto com ele aqui, ó. Então, é mais. Tá bom? Entenderam aí, ó? Sinal diferente subtrai normal e conserva o sinal do maior número. Então, por favor, treinem muito isso aqui, tá bom? Agora a gente vai ver outra coisa que pode confundir, que é o jogo do sinal. Você não pode confundir essas regras aqui, duas regras, com o jogo do sinal. É o que todo mundo confunde. Vamos lá, jogo do sinal. Ele só vai servir para multiplicação e divisão. Só. Mais com mais sempre vai dar mais. Menos com menos sempre vai dar mais também. Menos com mais sempre vai dar menos. E mais com menos sempre vai dar menos. Professor, eu tenho que aprender essas quatro. Me explique um jeito que eu consiga entender e memorizar isso. Tá bom. Sinais iguais sempre vai dar mais. Ó, mais e mais, menos e menos. Sinais iguais, não são? Sempre vai dar mais. E sinais diferentes, sempre vai dar menos. Tá bom? Sinais diferentes, ó, menos e mais e menos, sempre vai dar menos. É isso.
Aqui sinais são iguais, aqui os sinais são diferentes. Beleza? Então, quanto que vai dar essa letra A? Ó? 5 vezes 5. Todo mundo sabe que é 25, né? Mas por quê? Qual o sinal? Por que que é positivo? Ó? Porque é mais com mais. Sinais iguais. Então, vai ser mais 25. E se for menos 5 vezes menos 5? Quanto que vai dar isso aí? Ó, sinais iguais de novo. Menos e menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Tá bom? E aqui, pessoal, menos 8 vezes 4. O 4 ele não está aparecendo com sinal, não, mas todo mundo sabe que é mais. Se ele não tem sinal, ele é positivo, tá bom? Então, 8 vezes 4, 32, não é? E o sinal? Menos com mais? Menos, ó, sinais diferentes. E aqui, divisão, também, ó, o 8 lá é positivo, tá? E aí você divide normal, 8 dividido para 4 é 2. E o sinal, professor? Mais com menos, que vai dar menos, sinais diferentes. Beleza? Entendidos aí, ó? Então, aqui, ó, é muito diferente de você fazer a regra da soma, tá? É muito diferente. Aqui a regra da soma não dá certo, ó. Mais com mais, ok, deu mais. Menos com menos, ó. Se você faz menos com menos aqui, daria mais, mas aqui é menos, tá? Menos com mais, menos aqui, ok. E mais com menos, ó, daria menos. Mas aqui tá positivo. Por quê? Porque não é a mesma regra, ok? Tudo certo aí? Entenderam? Expliquem aí. Ou me falem aí, por favor. Todo mundo entendeu essa parte aí? Beleza, tranquilo. Então, vocês já estão na metade do caminho. Se entenderam isso aqui, já está na metade do caminho. Agora eu vou fazer algumas equações para vocês terem um modelo de como resolve as equações, tá bom? Muita atenção agora, porque as equações têm várias formas de se aprender. Eu vou ensinar a maneira que a maioria dos professores ensina para vocês, tá? Não estou dizendo que é a mais... Enfim, é uma das maneiras, tá? Que eu acho mais tranquila. Então, vamos lá. Você tem o seguinte, pessoal. 12x menos 26 igual a 34. Professor, por onde que eu começo a resolver uma equação? O que é esse 12x? O que é o 26? Observe, pessoal. 12x é 12 vezes x, tá bom? Por isso que eles ficam juntos. 12 vezes x, certo? Professor, se ele tivesse separado x ou 12 menos x, tá? Quando tá separado, ele fica assim. Ok, já entendi essa parte. Vamos lá. Sempre, 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 você vai ter o seguinte, ó. Esse lado aqui da igualdade, ele separa as coisas, tá bom? Ele separa no primeiro termo, a gente chama de... Eu vou chamar de primeiro lado, para ficar mais entendível. Primeiro lado, e aqui é o segundo lado, tá? A equação tem dois lados. No primeiro lado, você sempre só coloca as incógnitas. Os números com as incógnitas, tá? 12x ou x sozinho. No segundo lado, você leva os números, tá bom? Então, não fique misturando incógnita com número no mesmo lado, não. A questão, ela vai vir misturada. Você pega e ajeita. No nosso caso aqui, o que está faltando para a gente ajeitar? Ó? Colocar esse menos 26 para o outro lado, porque ele não tem incógnita nele. Quem tem incógnita aqui só é o 12x. Então, ele fica no primeiro lado. Então, vamos lá. Primeiro, ele fica aqui, ó, 12x. Ok. Agora, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte.
Quando você tem um número negativo, ele passa para o outro lado positivo. Ele passa positivo, tá bom? Esse, no caso, quando ele está assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a igualdade, porque eu já estou separando os lados. E aqui, ó, não se confundam. O número que já está no segundo lado, ele permanece em primeiro lugar, tá certo? Tem gente que faz assim, ó. Passa para o outro lado, já passa o 26 na frente, aí depois aqui coloca o 34. Tá errado. Isso aqui pode até dar certo agora, mas em outro tipo de questão vai dar errado. Então, primeiro você coloca todos os números que já estão lá. 34. Aí depois é que vai, por último, os que estavam no primeiro membro. Ó. Passa para lá como mais 26. Tá bom? Tudo certo até aí, né? Então, vamos conservar aqui, ó, o 12x, ó. Não vou ainda botar o 12 para o outro lado. Vou fazer o seguinte, eu vou somar logo quem está aqui, ó. 34 mais 26. Vai dar 60. Ah, aí quando você chegar nessa parte, que já é o final, os finalmente, você observa o seguinte, ó, 12x, você lembra que é o quê? 12 vezes x, tá? 12x nada mais é do que 12 vezes x. Ah, professor, então como é que eu vou fazer para passar esse 12, que é número, para o segundo membro? O segundo lado, né? A gente chama de membro também. Porque o 12 é um número, então eu tenho que colocar ele para o segundo lado, não é isso? É. Então você vai fazer o seguinte, você vai descer o x aqui, ó, conserva o x no primeiro lado, que ele é incógnita, passa o 12, se ele está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Vou colocar em outra cozinha, passa para lá, dividindo. Dividindo como? Embaixo. Ó, vai dar 60 dividido por 12, que vai dar igual, se você for fazer a conta, 5. Então, isso aqui nada mais é o resultado que x igual a 5, tá bom? X igual a 5. Professor, como é que eu sei que eu acertei? Simples, ó, você vai pegar essa equação e vai colocar o x nela. 12 vezes 5, ó, estava 12 vezes x, coloquei 12 vezes 5, porque x é 5. Menos 26 igual a 34. Se eu for resolver, ó, 60 menos 26 igual a 34. 60 subtraindo aqui com 26 vai dar exatamente 34. Quando dá igualdade, ó, 34 com 34, é porque você acertou. Se dá diferente, você errou. Tem que voltar aí para saber. Tá, beleza? Essa é a chamada prova real. Ah, entendi. Então, vou resolver logo a letra B aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês querem tentar resolver, ó? Não, essa parte aqui eu vou mostrar logo como faz. Ó. É o seguinte. De novo, vamos organizar. Números ficam sempre no segundo lado, né? Então, já identifiquei o número que está só... Ah, isso aqui é um incógnito, ó. Menos 7x. Ah, então vou deixar ele logo aqui, ó. Menos 7x igual... Bota o 21 que já estava do outro lado. O 3, pessoal, ele está positivo ou está negativo? Positivo, né? Porque ele não tem sinal, então ele é positivo. Passa para o outro lado com o sinal negativo, então menos 3. Então vai ficar quanto? Ó? Menos 7x igual a 21 menos 3, daria 18. E aí x vai dar igual a quanto? De novo, ó, o 7 ele está multiplicando o x, então o 7 vai passar para lá. Ah, uma coisa que vocês não podem confundir de jeito nenhum. Nesse caso aqui da divisão, ou da multiplicação, ó, essa multiplicação, o 7 ele leva o sinal. Ele não muda de sinal
quando ele passa para o outro lado aqui, nesse caso da multiplicação. Só quando ele tiver só, só quando os números estiverem só. Então vai ficar como? X igual a 18, que sempre fica em cima, dividido por menos 7. Tá bom? Tá certo? Ó. Tranquilo. 21 menos 3, 18. Menos 7 passou para lá aqui dividindo. Certo? E o resultado final, professor, vai ficar assim mesmo, esquisito. É, nem sempre vai ficar um número normal, não. Um númerozinho inteiro. Às vezes vai dar uma fração. Vocês têm que se acostumar com frações, tá? Professor, agora tá esquisito esse menos 7 aqui embaixo e o 18 em cima. Tá sim. Vamos consertar isso aqui, ó. Lembra que 18 ele é positivo, porque ele não tem sinal nele. E a gente lembra lá da regrinha aqui, pessoal. Ó. Vou botar aqui de novo. Ó. Lembremos aqui do jogo do sinal. Se você tem sinais iguais, você sempre vai ter mais. Se você tem sinais diferentes, sempre vai dar menos. Ah, entendi. Então, vamos fazer aqui, ó. Mais com menos, sinais diferentes, sempre vai dar menos. Passou aqui, ó, alguém falou alguma coisa. Só repetiu aqui a equação, não foi? Passou aqui, vai dar o quê? Menos 18 sobre 7. Pronto. O x nada mais é do que menos 18 sobre 7. Ah, e outra coisa aqui, pessoal, que eu preciso falar para vocês. O sinal, ele não fica no 18 e não fica no 7, não. Ele fica bem retinho com esse risco que a gente passa aqui na fração. Ó. Tá vendo que ele tá bem alinhadinho? Ele não, tem gente que vai fazer as contas rápidas, aí bota o sinal e aqui, ó. Bota aqui em cima, aí pronto, deu certo. Não. Isso aqui é um erro matemático que os professores deixam passar porque eles sabem que o aluno acabou acertando, mas esqueceu desse detalhe. Mas o sinal, né, de verdade, ele fica bem retinho com a fração, tá bom? Então, tal que se você tiver um sinal embaixo, é porque você tem que fazer o jogo do sinal com o de cima, tá bom? Vocês podem observar isso nas provas, ó. Se tiver um sinal embaixo, você tem que fazer em cima. E normalmente, se for só um sinal só, ele vai vir aqui retinho com a barra da fração. Vocês estão compreendendo aí, pessoal? Alguma dúvida? Perguntem aí, ó, qualquer coisa, se for o caso. Estão compreendendo? Talvez você não tivesse visto equação tão explicada dessa maneira, né? Porque os professores na escola fazem bem rápido. Não é isso? Tudo certo, né? Então, a Nádia levantou a mão. Eita, deixa eu ver, eu não tinha visto. Nádia, se você puder usar o microfone, você pode perguntar, tá bom? Eu não estou vendo sua mensagem aqui. Você pode mandar a mensagem aqui também. João Vitor disse que mais ou menos. João Vitor, aqui é prática mesmo, tá? A gente vai ver outras aqui alternativas, você vai entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui eu vou fazer dessa maneira, pessoal. Ó. Tem equação que vai vir desse jeito aqui. Então vamos lá, usando tudo que a gente já aprendeu até agora. No primeiro lado, você coloca as incógnitas. No segundo lado, você coloca os números, ok. Então, observe que tem número aqui na primeira incógnita, tem número no primeiro lado, incógnita aqui no segundo, número no segundo. Então, vamos organizar isso aqui, ó. O 9,
ele é positivo, não é? Vai passar para o outro lado, negativo. Tem incógnita a mais? Não. Então, já coloco o sinal de igual. Aqui, ó, vou colocar esse 42 para o outro lado, porque ele é número. Mas, primeiramente, eu vou colocar o 36 aqui, ó, porque ele já estava no segundo lado. O 42 está positivo, passa para lá, negativo. Entenderam aí, ó? Positivo aqui, ó, no segundo lado, passou para o primeiro, ó, o 9 passou para o primeiro lado, foi negativo. 42 estava positivo, passou para o segundo lado, negativo. Aí ficou como? Menos 9x igual, ó. Aí, ó, aqui você entra naquela regra, né? Que eu mostrei para vocês. Muita gente se perde bem aqui. Observem, isso aqui é um positivo, ó. Pela regra lá que a gente viu, quando você tem sinais diferentes, ó, aqui nessa parte de soma e subtração, o que que você vai fazer? Subtraia os números e mantenha o sinal do maior número. Então vamos lá, ó. Isso aqui nada mais é do que 42 menos 36. Tá certo? Isso aqui, o resultado final, vai dar 8. Né? Porque só falta... Oh, vai dar 6. Desculpem aí. Vai dar 6, né? Porque 36 mais 6 dá 42. Né? Você poderia fazer no jeito normal. Né? Eu corto aqui o 4, fica 3. O 2 fica 12. 12 menos 6 é 6. 3 menos 3 é 6, ok? Normal, 6. Então, isso aqui vai dar 6. Mas 6 o quê? Positivo ou negativo? Ó, subtraímos e conservamos o sinal do maior número. Quem é o maior número? 42. Ó, entre 36 e 42, o maior número é 42. Quem é o sinal dele? Menos. Então, o sinal vem bem para cá. Menos. Tá certo? Agora, vamos continuar nossa conta, ó. X vai ficar isolado na dele. Igual, agora o 9, vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 6 em cima, menos 9 embaixo. Porque lembrem, ele carrega o sinal com ele. Ah, professor, agora tá fácil. Vou fazer o jogo do sinal. Menos com menos, ó, sinais iguais, sempre vai dar mais ser dividido por 9. Pronto, resolvido. Você poderia fazer uma simplificação aqui, ó, para ficar ainda mais certo. 6 e 9, o que que eles têm em comum? Eles são divisíveis por 3. Então, você dividindo em cima e embaixo por 3, 6 dividido para 3 é 2. 9 dividido para 3 é 3. Pronto. 2 sobre 3. Tá bom? X é igual a 2 sobre 3. Beleza? Vamos partir para outra aqui que tem mais coisa para a gente ver. Letra D. Agora, já sabendo que vocês já estão entendidos mais, eu vou acelerar aqui, ó. Vamos lá. Quem é que tem incógnita? Só o 8x, né? Então, ele vai ficar aqui, 8x, na boa. Os números, ó. Menos 25, 5 e 21. Vou colocar o 5 e o 21 logo aqui, ó. Porque eles estão primeiro. 5 mais 21. E o 25? Menos 25. Vou passar para lá com o sinal trocado. Mais 25. Pronto. 8x igual, vamos somar tudo isso aqui, vai dar 5 mais 21, 26. 26 mais 25, 51. X é igual a 51. O 8 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Pronto, os dois são positivos, então já está aí da forma correta. Tá certo? Letra E. Aqui, ó, você vai se deparar com uma coisa. Multiplicação com números que estão entre parênteses. Você vai fazer um chamado, a chamada distributiva.
Não é distributiva, não, é distributiva mesmo, tá? Como é que é isso? Você vai multiplicar, observe que isso aqui é uma multiplicação, ó. Você não já via 3x, que é a mesma coisa de 3 vezes x? Isso aqui também, ó, é uma multiplicação, só que é com vários números, tá? Então, como assim? Como é que eu vou fazer? Ó, você vai multiplicar o de fora com o de dentro, depois o de fora com o outro de dentro, tá bom? Multiplicação. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Tá bom? 6 positivo. Igual, continua. 5x menos 12. Ah, agora eu vou organizar, ó. Eu tenho incógnito aqui, 3 vezes x, mais 6 é o número, 5x com a incógnita, menos 12 é o número. Vou passar tudo que é incógnita para o primeiro lado, ó. O 3x já está aqui no primeiro lado, deixa ele. O 5x vai para cá como menos 5x. Ele estava positivo, passa para o primeiro lado, negativo. Ó, o menos 12 já deixa ele aqui, porque ele estava já lá. E o 6 positivo passa para cá, negativo. Tá, ó, positivo, passou negativo. O 5x estava positivo, passou negativo. Vou resolver. Ah, e agora lascou. Como é que eu vou resolver números que tem x? Isso aqui é a parte mais fácil, para falar a verdade. Como que você vai fazer isso? Deixa eu ver. É só conferindo uma mensagem aqui. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Ó, é a mesma coisa de resolver com números. Só que no final você vai botar um x. É simples, ó. É a mesma coisa você fazer 3 menos 5 e no final você bota o x, porque o x está acompanhando. Quanto é que é 3 menos 5? A gente viu lá, né? Sinais diferentes, aqui nós somos subtração, ó. Você vai subtrair normal, ó. 5 menos 3 dá 2. E conserva o sinal do maior número. Quem é o maior número aqui, ó? É o 5, então vai ficar menos 2. Então, aqui nada mais é do que menos 2x, tá? 3x menos 5x é menos 2x. Igual a menos 12 menos 6. Agora, sinais iguais, você vai somar e conservar o sinal, que já está. Se é menos e menos, então o sinal já vai ser menos. Você vai somar agora, ó, 12 mais 6 dá 18. Na intuição, a gente pensa que a gente vai subtrair. É aí que a gente erra. Aqui, ó, você tem que muito bem treinar aquela regra que a gente viu. Você soma. Cadê? Foi apagando aqui. Você soma, pessoal. Somou, conservou o sinal. Pronto, agora é só resolver. X é igual a menos 18 em cima, dividido por menos 2, que passou dividindo, ó. Tá bom? Vamos fazer o jogo do sinal. Menos com menos, dá mais. 18 dividido por 2, dá 9. Pronto. X igual a 9. Certo? Tranquilo, né? Que é só uma questão de você organizar. Agora aqui, ó. Outra coisa diferente que eu coloquei para vocês. Vocês vão se deparar com isso aqui, ó. X barra 2. O que que é isso? X sobre 2 menos 2 igual a 12. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Ah, a Patrícia. Aí, Patrícia. Tem que levantar a mãozinha aí para eu poder... Deixa eu ver. Pra eu poder escutar. Desculpa, eu não escutei na hora. Ó, na divisão, menos 6 dividido por menos 9 poderia ser ao contrário? Vamos ver. Menos... Onde é que a gente viu isso, ó? Aqui, né? Menos 6 dividido por menos 9 poderia ser ao contrário? Vamos ver. Se você coloca menos 9 divide por menos 6, você vai fazer menos com menos dá mais. Só que agora 9 dividido para 6 vai dar outra coisa, ó.
Se você divide aqui em cima por 3 e aqui por 3, do mesmo jeito que eu estou fazendo em cima, ó, fazendo embaixo, vai dar quanto? 3/2, que é uma fração totalmente diferente. 2/3 é totalmente diferente de 3/2, tá? Então, não pode. Se você passar esse -9 para lá em cima, está completamente errado, tá bom? Você fez o cálculo todo certo e errou no final. Entendido aí, Patrícia? Isso, exatamente. Sempre vem um número depois da igualdade, em cima. Sempre. O segundo, que a gente chama, né? O que está no segundo lado, fica em cima. E o que vai passar para o segundo lado é que fica embaixo. É tipo assim, uma questão de hierarquia mesmo, tá? Todo número que já está lá, você deixa ele lá e passa depois os outros que estão chegando. O número que está aqui do lado vai passar, o outro vai passar dividindo, ele fica em cima. O número que está lá fica em cima. E o que vai passar fica embaixo. É meio que uma questão de hierarquia, se você pensar dessa forma. Entendido aí? Tranquilo. Vamos continuar. Aqui, pessoal, observem, ó. X/2 menos 2 igual a 12. E agora? Vocês têm que lembrar do negócio chamado MMC. Para quem não lembra, é mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Professor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Ok. Peguem bem os múltiplos de 2 e de 3. Vamos lá. Os múltiplos de 2 e de 3. O que é o múltiplo, professor? Para início de conversa. É todo o resultado de uma multiplicação. 2 vezes 0 é 0. Ó, o 0 é um múltiplo. 0. 2 vezes 1 é 1. O 1 é o múltiplo. 2 vezes 2, 4. Ô, eu tô ficando doido, é? 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2. Eu, hein? E aqui eu tomei café. Hoje eu tomei café. Então, 0, 2, 4, tá boadinho, ó. Mesma coisa, 0, 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim vai, não é isso? São os múltiplos. É o que a gente vê lá na tabuada. E os múltiplos de 3, professor? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim vai. Agora observa aqui, pessoal, uma coisa. Quais são os números iguais em cima e embaixo? Vocês conseguem ver? Ó, você terá primeiramente o 0. Só que o 0 aqui ele não vai contar para o nosso MMC, dá conta, tá bom? Porque senão todo MMC seria 0. Então, no caso próximo aqui, 2 aqui não. Observem, ó. Você tem um 6 aqui e você tem um 6 aqui. Olha, eles são iguais. Pronto, você achou o MMC. Ah, professor, mas eu estou vendo um 12 aqui e estou vendo um 12 aqui também. Isso. Mas o MMC é o mínimo múltiplo. Ou seja, é o que vem primeiro. Exceto o 0, claro, né? Porque senão todo o MMC ia ser 0. Então, para a regra, não conta o 0. Tá bom? Entendido aí, ó. MMC é isso, é você achar um múltiplo que é tanto de um quanto de outro, só que é o menor que você achar na lista de múltiplos. Você vai ter muitos múltiplos que são iguais, mas o primeiro que você achar é o MMC. Ah, entendi. Então, no caso aqui, professor, como é que você vai fazer o MMC desses dois? Ó, você tem vários números aqui, pessoal, ó. Embaixo do número comum sempre vai ter um, tá? Isso aqui eu já falei nas outras aulas. Embaixo de todo número, ó, 5,
5, 6, 7. Embaixo de todos eles vai ter 1. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. 5 dividido por 1 é 5. 6 dividido por 1 é 6. 7 dividido por 1 é 7. Tá bom? Então, por isso que a gente não precisa colocar o 1. Mas você tem que saber que ele está lá. Ah, entendi. Então, você vai fazer como? Vou pegar esse 2, 1 e 1 e fazer o MMC de todo mundo. Primeira coisa que você faz é fazer o MMC de todos, antes de organizar qualquer coisa. Como que faz o MMC, ó? Dessa maneira. Coloca em ordem, na ordem que você quiser. Bota esse traço. Aí você vai começar a dividir até você ter valores iguais a 1. Ah, eu já tenho 1 e 1, ok. Então só falta dividir aqui por 2. Ó. Se eu divido esse 2 por 2, vai dar quanto? 1. Aí ficou 1, 1, 1. Pronto, bateu. E o resultado do MMC aqui é 2. Ah, me deu outro exemplo, professor. Tá bom. Então, você vai ter o MMC aqui de 4 e 3. Vamos lá, dividir, ó. Posso dividir. Eu aconselho você sempre dividir por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Normalmente você vai até o 5. Até o 7, né? Então, ó, vamos lá, dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E o 3, eu vou dividir por 2? Não, porque ele não é divisível. Aqui no MMC a gente não faz assim. Vamos dividir só quem é divisível primeiro. Ah, o 2 dá para dividir ainda, ó. 2 dividido por 2 é 1. Pronto, cheguei num objetivo que é 1. Só está faltando o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Pronto, ó. Cheguei em 1 e 1. Aqui é a minha ideia. Agora, eu vou fazer o que com esses outros? Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, colocando aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 3, que é igual a 12. Pronto, você achou o MMC de 4 e 3. É 12. Tá bom? É assim que você vai fazer o MMC. Ah, vou terminar logo essa conta aqui, ó. Vamos lá. Outra parte aqui, você precisa saber, ó. Você vai colocar o molde de todo mundo com 2, que é o MMC que você achou. Tá bom? Bota exatamente, ó. Tracinho, tracinho. Menos, menos. Tracinho, tracinho. Igual, igual. Tracinho, tracinho. Pronto, todo mundo com 2. Você vai fazer agora, preste muita atenção, que todo mundo tem dificuldade nisso aqui. O MMC, você vai iniciar dividindo ele, divisão com o de baixo. Depois você vai multiplicar, vou ajeitar isso aqui. Você vai passar primeiro, ó, você vai dividir com o de baixo, depois você vai multiplicar com o de cima, tá? Então vamos lá. 2 dividido por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Ok. 1 vezes x, x. Conserva o sinal, deixa aqui. 2 dividido por 1, 2, né? 2 vezes 1, 2 aqui, 0. 2, 2 vezes 2, 4. Entendeu? Ó? 2 divide por 1 e multiplica com 2 lá de cima. Deu 4. 2 aqui embaixo, dividido por 1, é 2, que a gente viu. 2 vezes 12, 24. Entendidos aí, ó? É tão simples isso aqui, mas por falta de realmente a gente fazer muito esse tipo de questão, a gente não acerta. Ah, agora sim. Agora eu vou resolver normal. Vamos lá. X sobre 2, porque ele está na incógnita, igual, os números vão passar para o outro lado, ó. 24 dividido por 2,
O menos 4 sobre 2 passa para lá, mais 4 sobre 2. X sobre 2, vou descer mais aqui. X sobre 2 vai ser igual. Aqui, pessoal, soma de fração de mesma base. O que você vai fazer? Conserva a base, 2, e soma os numeradores. Tá bom? A gente, na verdade, fala assim. Soma de frações de mesmo denominador. Ó. O que é o denominador? É o número que está embaixo. Ele fica igual. Se é 2, vai ser 2. Tem alguma pessoa pedindo para entrar? Ok. Alguma pessoa falou mais alguma coisa? Não. Beleza. Aí você pega e vai somar aqui, ó. 24 mais 4. Tá bom? Vamos lá de novo. Passar para cá. X sobre 2 vai dar igual a quanto? 28 dividido por 2. Se você já tem uma experiênciazinha com a matemática, você sabe que é só cortar esse 2 com esse 2. Já dá x igual a 28. Mas eu vou fazer pelo jeito mesmo mais tranquilo. Para você ficar entendendo por que a gente faz isso. Vamos lá. Tá aqui, x sobre 2. O 2, ele não está dividindo x, pois ele vai passar para o outro lado multiplicando. Ó. X fica igual 2 vezes 28 dividido por 2. Ó. Passa para lá multiplicando. Ó. Tá bom? E aí você vai fazer 2 vezes 28 dá quanto? Dá 56, né? Dividido por 2 vai dar 28 de novo. Outra forma de você fazer isso aqui, ó, só multipliquei e dividi. Você tem N formas, ó. Primeiro, 28 dividido por 2, 14, né? 2 vezes 14. 2 vezes 14, 28. Beleza, outra maneira, que é até mais fácil. Corta esse 2 com esse 2. Por quê? Porque quando você tem um número em cima multiplicando com outro número, e você tem embaixo da fração o mesmo número, você pode cortar. Por exemplo, 3 vezes 8 vezes 4, dividido por 4. Você já corta, ó, esse 4 com esse 4. Está errado se você tivesse assim, ó, 3 vezes 8 mais 4, dividido por 4. Aí você corta, tá errado, porque esse número está somando, tá bom? A regra só vale quando todos os números estão multiplicando, tá bom? É isso, só vale quando todos os números estão se multiplicando. Pronto, então, finalmente chegamos em x igual a 28. Estou fazendo de uma maneira bem lenta, pessoal, para todo mundo entender os detalhes, porque a equação é detalhes, tá bom? E essa letra bem aqui eu vou deixar para vocês como exercício. Que ela envolve o MMC, envolve tudo que a gente viu nessa letra aqui. Tá? Legal, né? É muita coisa, é. Mas todos esses exemplos aqui são os exemplos que vocês podem ver aí nos exercícios. Tá bem? Todo mundo compreendeu? Pelo menos um pouco aqui, essa parte? Beleza. Então, pessoal, é prática mesmo, tá? Você olhou uma vez aqui, entendeu? É uma coisa. Quando você vai tentar fazer, é outra. Aí você tem que voltar nos exemplos e perguntar, tá bom? Professor, como é que faz esse negócio? Ok. Agora, pessoal, vamos para as inequações do primeiro grau. Certo. A primeira dica aqui que eu vou falar para vocês é o seguinte. A dica que salva, né? Ela é igual à equação. A única diferença dela é que ela tem outros sinais, que é maior que, menor que,
maior ou igual ou menor ou igual, tá bom? Ela não vai ter um sinal de igual, ela vai ter outros sinais. Aí a gente chama isso de inequação. E a dica que salva é que no final do cálculo, se a incógnita ficar negativa, por exemplo, menos x, você vai multiplicar toda a inequação por menos 1 e inverter o sentido do símbolo. Ah, pessoal, essa dica aqui é a dica mais preciosa para resolver na equação. É tão simples, ó, vamos lá. Mesma coisa da equação, ó. Você tem incógnita aqui, incógnita aqui. Vou passar essa daqui para esse lado, porque ela é incógnita. Vou passar esse menos 10 para o outro lado, porque ele é número. Então, vamos lá. 3x, o número que já está. O x positivo vem para cá negativo. Conservo o sinal, ó, maior ou igual. Menos 10x, vou passar para o outro lado, positivo, vai ficar 10. Falei menos 10x, né? É menos 10, passa para o outro lado, fica 10. Ah, um detalhe, né? Quem é que já está lá do outro lado? É o 2. Então, eu vou passar o 10 depois do 2 que já está lá, né? Mais 10. Pronto. Agora você vai resolver. 3x menos x é a mesma coisa de 3 menos 1. Porque menos x é 1. Aí você conserva o x aqui no final da conta. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 3 menos 1 é 2. 2x, então, o resultado. 2x, o sinal maior ou igual, 2 mais 10, 12. X maior ou igual, passo o 2 dividindo, porque ele está aqui multiplicando. Pronto, 12 dividido por 2, 6. Olha, você não pode cometer esse erro ó, de colocar o igual aqui. A gente está acostumado a isso, né? X maior ou igual a 6. Tá certo? Alguém disse alguma coisa? É, só está um pouco isso, exatamente. Entendidos aqui, né? Igualzinho a equação. O negócio que pega é só quando você tem um sinal de menos aqui no final, que eu vou já mostrar. Aqui, ó. De novo, você tem incógnita, você tem número. Ó, o número aqui, ó, mais 7. Número, vou passar para o outro lado. Incógnita aqui, ó. Vou passar para esse lado de cá. E o número que já está lá, beleza. Então, vamos lá. Ó. 2x. O 3x está positivo, passo para cá negativo. O sinal é maior que, ou só maior. Não, maior que é a mesma coisa. Beleza. Aí o 4, que está aqui, e o 7 passa para cá, negativo, né? Porque ele está positivo aqui. Ok, organizei. Agora é só resolver. Mais 2 menos 3 é menos 1. E eu vou colocar só x. Você pode botar menos 1x assim, ó. Pode, não tem problema nenhum. Menos 1x. Mas não é muito comum, não. Bote só x mesmo, ó. Que não tem... Porque menos 1 vezes x, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então você só pode, você coloca só menos x, tá? Tranquilo. Mas você escolhe, tanto faz. Então menos x maior, e aqui vai dar quanto? Menos 3, né? Porque sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. 7 menos 4 é 3. Sinal do maior número é 7, então é menos. Ok. Ah, cheguei nessa parte, já sei. Vou passar o menos 1 que está aqui, dividindo para o outro lado. Vai ficar assim, x. Isso eu estou falando assim do jeito que não é para fazer, tá? Menos 3 igual a menos 1. Errou, porque isso aqui é diferente da equação. Como é que você vai fazer quando chegar nessa parte? Bem aqui. Observa a dica lá, ó. Se a incógnita ficar negativa, ó, ficou. Ó, lembrando que aqui é um menos 1x ou menos x. Vou botar assim.
Se a incógnita ficar negativa menos x, multiplique toda a inequação por menos 1. E inverta o sinal do símbolo. Ah, como é que vai ficar isso aqui, ó? Multiplica assim, ó. Você vai multiplicar aqui do lado, ó. Menos 1. É assim que a gente faz na matemática. Você coloca entre parênteses um menos 1 do outro lado da equação. Aí você está dizendo que ela está toda sendo multiplicada por menos 1. Como assim, professor? Você vai mudar o sinal. Esse menos 1 serve para mudar o sinal das coisas, tá? Só isso. E ele troca também o sentido desse símbolo. O que era menos x fica só x, com sinal positivo. Mudou o sinal. O que era maior que, ó, sentido para cá, agora ele vai ficar para cá. O que era menos 3 fica 3. Pronto. Achou. Entenderam aí? A diferença é só que quando ficar menos x, você coloca um sinal de menos aqui fora, multiplica, troca o sinal de tudo. Inverte o sinal, troca o sinal, que o que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Tá? Vamos fazer sabendo aqui, ó. Bem rapidinho, vamos lá. Vou fazer assim, 2x mais 5. Esse menos 3, ó, a gente viu, distributiva, vou multiplicar. Menos 3 é x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Certo? Você vai fazer o jogo do sinal, porque isso é multiplicação. Menos com mais aqui do x, ó, deu quanto? Deu menos. Sinais diferentes. 3 vezes x, x. 3x. Menos com mais aqui de dentro, deu menos. 3 vezes 2, 6. Tá bom? Você primeiro faz o jogo do sinal, depois é que faz a multiplicação. Tá bom? Aí aqui a gente tem um sinal. Eu vou já mostrar a diferença desse sinal para o outro. O que é um maior que, o que é um menor que eu sei que todo mundo confunde. Então aqui, ó. 2 e x, 2 vezes x, depois 2 vezes menos 1. 2 não, menos 2, né? Então vamos lá. Menos, também antecipei, né? Menos aqui, ó. Com o mais aqui do x, menos com mais, é menos. 2 vezes x, 2x. Ok. Menos de fora com menos de dentro, tá mais. 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora só está faltando eu colocar as incógnitas para o lado e o número para o outro. Então vamos lá. 2x menos 3x. Ó, 2x aqui, menos 3x aqui. Cadê o outro conector? Aqui, ó. Menos 2x que está lá do outro lado. Vou passar para cá, mais 2x. Certo? Não tem mais nenhuma incógnita, né? Não. Então vou colocar o sinal mesmo. Coloco os números que já estão aqui, ó. 14 mais 2. Quem é que está de número no primeiro lado? Tem um 5 e tem um menos 6. O 5 positivo passa para lá negativo. O 6 negativo passa para lá positivo. Ah, tá organizado agora, tá. Então, beleza, vamos lá. Vai fazer o seguinte. 2 menos 3x vai dar x negativo. Né? Por quê? Porque 2 menos 3, sinais diferentes. Você faz o quê? Subtrai, 3 menos 2 dá 1. E conserva o sinal do maior número, que é 3, então é dar menos 1. Por isso que ficou menos x. Ó, o x ele fica carregado. Aí, mais 2x. Que é esse 2x aqui, né? Ok, vou continuar a conta para cá. Vou resolver logo toda essa conta aí. 14 mais 2, 16, né? 16 menos 5 dá 11. 11 mais 6, 17. Pronto. Tá 17 aqui. Entenderam? 14 mais 2, 16. 16 menos 5, 11. 11 mais 6, 17. Ah, e quanto que vai dar isso aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que menos x mais 2x é o que? É menos 1. Você faz só com números e depois você coloca o x, tá?
Menos 1 aqui do x, mais 2 aqui do outro x. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Sinais diferentes. Subtrai, 2 menos 1 é 1, e conserva o sinal do maior número, que é o 2, né? Vai dar mais 1. Pronto, vai dar mais um x. Ou seja, x, né? Mais um x é a mesma coisa de x. Menor que 17. Pronto. Tá aí o resultado. X menor do que 17. Tranquilo? Tranquilo, ó. É uma equação normal. A única coisa que mudou aqui foi o sinal, que a gente não está usando igual. Está usando o outro sinal, tá bom? E aqui vai dar o quê? X sobre 3. Alguém disse alguma coisa? Não. Qualquer dúvida aí, é só acionar. X sobre 3 menos, ó, x mais 1. Quando você vê assim entre parênteses, é porque ele está aqui em cima, ó. Se nem botar parênteses, ele já vai estar aqui em cima da fração. X mais 1 sobre 2 igual, eu botei foi igual, ó. Opa. Eu vou trocar isso aqui por um outro e aí eu vou deixar como exercício para vocês. Porque é a mesma coisa de uma outra equação. E lógico, né, que depois eu vou resolver com vocês. Deixa eu ver aqui. Colocar um sinal de maior igual. Pronto. Beleza? Isso aqui fica como exercício para vocês fazerem. E agora, como prometido, eu vou mostrar para vocês a diferença de um maior que para o menor que. Maior igual. Primeiro, pessoal, eu não vou ensinar para vocês igual os professores lá que dizem assim, ah, se botar uma perninha aqui, fica parecendo um 4 ou um 7, né? Assim, se botar uma perna parece um 4, então é menor que. Se botar um negócio assim, parece um 7. Isso não existe, não. Isso aí é uma coisa inventada para decorar as coisas. Eu não gosto de falar dessa maneira. Eu gosto que vocês pensem da seguinte forma. O lado da abertura, tá vendo? Ó? Tem um lado do biquinho e tem um lado da abertura, não é? O lado da abertura, a gente tem sempre o maior número. E o lado do bico é o menor número. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Aqui a abertura agora, aqui nesse caso vai ser o maior número aqui. E nesse caso aqui vai ser o menor. Então como é que é? Se eu digo que 7, esse símbolo aqui é 2, eu estou querendo dizer o quê? Que 7 é maior que 2. Por que o 7 é maior que? Porque ele está do lado do maior. Ele é maior número que 2. Entendeu? Ou você pode ler o contrário. 2 é menor que, ó, porque ele está do lado do bico, menor que o 7. Olha que coisa simples, né? 3, assim 5. Como é que você pode ler isso aqui? 3 é menor que, por quê? Porque ele está do lado do bico, menor que 5. Ou 5 é maior que 3. Aí, ó, você pode ter as variações, né? Aqui, de igual, igual. Aí você pode ler 7 é maior ou igual a 2. 3 é menor ou igual a 5. Entenderam aí, pessoal? Não tem nada de... Eita. Tem nada de decoreba aqui, não. De fazer um 4, de fazer um 8, de um 7, né? Vocês estão compreendendo aí?
Diga aí, se eu tiver alguma dúvida, vocês me falam. Certo. Tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. Eu vou deixar todo o rascunho aqui para vocês entenderem, tá bom? Deixar aí tranquilo. Depois eu repasso para vocês. Essa tá. Eu nunca me estendi assim na aula, né? Normalmente a gente não se estende tanto. E ainda tem coisa para ver, ó. Tem muita coisa. Quando dá 10 horas, eu vou dar um intervalinho para vocês. Mas vamos continuar aí até então. Agora, aqui não. Aqui. Intervalos reais, pessoal. Pode ter certeza que isso vai estar lá na prova de vocês. Isso aqui não é difícil, não. É tranquilo. Você só precisa entender a nomenclatura, tá bom? E treinar, tá certo? Então vamos lá, intervalos reais. O que é isso, pessoal? Eu vou apagar isso aqui porque eu tava fazendo os rascunhos, né? Para mostrar para vocês agora. Vou deixar logo assim. Beleza. Como é que vai ficar, pessoal? Seguinte, quando a gente fala o seguinte, x é maior do que 3, como é que a gente vai fazer isso aqui graficamente? Sempre, ó, você vai ver por esses símbolos aqui, ó. O sinal de maior que, menor que, né? Como eu falei para você, isso aqui não tem nome, depende da posição. Mas lembrando, né? Que se você tiver esses sinais aqui, ó, sem os iguais, isso aqui, a bolinha aberta, você vai ter bolinha aberta para os valores, tá? Então, x maior do que 3, o 3 vai ser bolinha aberta, e a bolinha aberta significa que eu não estou incluindo o 3 como sendo x, tá bom? Ah, eu não entendi. Tá bom, pois vamos lá. Ó, se eu digo que x é maior do que 3, então x, na verdade, ele pode ser o conjunto dos números igual a 4, 5, 6, 7, assim vai. Por quê? Porque o x ele é maior do que 3, então ele pode ser qualquer número que é maior que 3. Mas observem que eu não botei o 3. É justamente isso que eu quero explicar. Quando você tem um maior que e um menor que sem o igual, você vai representar graficamente com a bolinha aberta, uma bolinha mesmo, uma bolinha aberta numa linha, e todos os outros valores você vai representar aqui, ó, pintando esse lado aqui, tá certo? Você vai pintar esse lado para dizer que todos esses valores aqui são os valores de x. Ah, ok. Aí quando você tiver x maior ou igual a 3, agora sim o x vai incluir o 3. Então vai ser 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Beleza? São todos os valores reais, todos infinitos, que você tenha maior do que 3, maior ou igual. Então, vai incluir o 3. O 4, 5, 1 milhão, 3 trilhões, entendeu? E graficamente a gente representa isso por uma bolinha fechada, e isso quer dizer que está englobando o valor. O que é englobar o valor? É o 3. Ele está valendo como 3. Não engloba o valor, é porque eu não coloquei o 3 como sendo x, entendeu? O x ele pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, enfim, vocês entenderam a ideia, né? E aqui ele pode ser 3 também. Ah, e outra coisa, quando a gente vai representar a solução, você vai ter, pode ter certeza, lá na provinha, os colchetes. Colchetes aqui vão ter significados. Quando ele estiver aberto, ou seja, para fora, ele vai significar aberto, tá bom? Colchetes para fora, aberto, ou seja, você tem assim, ó, 3 colchetes para fora, tá? Ou 5 colchetes aqui para fora, tá bom? Ou seja, ele não tá com a abertura para dentro do número, ele tá para fora. Então a gente chama de colchete para fora, tá certo? E quando ele tá com colchetes para dentro, a gente diz que tá fechado. O que que tá fechado? Intervalo.
intervalo ele pode estar aberto ou ele pode estar fechado. A gente vai ver isso bem aqui nos exercícios. Então, você pode ter números assim, ó. Fechado aqui em 3, fechado aqui do lado em 4. Pode estar das duas posições. Tá bom? Isso é só a introdução para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui nas questões. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Lá na provinha de vocês vai estar assim, responda as questões. Ele vai dar um intervalo. E aqui, pessoal, ó, vou apagar isso aqui porque fica mais fácil eu desenvolvendo com vocês do que um monte de rascunho aqui, não vai dar certo não. Coloquei só isso aqui que vai ser o molde que eu vou usar. Então, você tem o seguinte, ó. Dados os conjuntos A, que é todo o valor de x pertencente aos conjuntos dos números reais, tá o quê? Ó, o x ele tá no intervalo. O x ele é maior que menos 3. Lembra lá, ó, lá da abertura. X é maior do que menos 3. Ou menos 3 é menor do que x. E o x é maior ou igual a 4. Ah, professor, não entendi como é que eu vou fazer isso. Ó. Primeiro, você vai pegar só essa parte, ó, e vai inverter, né? Você vai inverter como? No sentido de que... Fazer assim. No sentido de que fique separado. Você tá vendo, ó, menos 3 menor do que x. Mas você pode ler o contrário, não pode? X é maior do que menos 3, então você escreve dessa forma aqui, ó. X é maior do que menos 3. E aí o outro lado que fica, você já consegue ler normalmente, ó. X é maior ou igual a 4. Pronto. X maior do que menos 3 e x maior ou igual a 4. Ah, ok. E o B? O B, pessoal, vai ser o quê? O B, ele é aberto, né? Lembra do colchete? Aberto para 1 e fechado para 7. Como assim? Eu não estou entendendo. Ele é aberto para 1 e fechado para 7? É. Ele é a mesma representação desse A aqui, só que de outra forma. Eu vou escrever para vocês. Ó. B vai ser o quê? Vai ser todo o valor de x pertencente ao conjunto dos números reais, tá o quê? Se ele é aberto para 1, pessoal, e fechado para 7, então o x a gente pode dizer que ele é maior do que 1 e menor do que 7. Porque ele está aberto para 1, mas não está incluindo 1. E ele é menor do que 7. Deixa eu ver, eu posso colocar ele como sendo igual. Só um momentinho, pessoal. Só 2 minutinhos. Um minutinho aqui. Tem que fazer um negocinho aqui. Pronto, voltei. Então vamos lá. Tá certo. Ok. Isso aqui você nem precisa fazer essa parte aqui, tá bom? Nem precisa saber interpretar isso aqui. Você só precisa saber se ele vai estar aberto ou fechado aqui na linha que a gente vai fazer. Então, primeiramente, ó, você vai pegar, quando você quer somar as duas coisas, pessoal. Peraí, eu vou recomeçar já já, vou só desenhar logo aqui. Tá bom, vamos lá. Seguinte, o A é todos os valores aqui de x maior do que menos 3 e x também maior ou igual a 4. O B, ele tem valores abertos para menos 1 e fechado para 7. Interpretou assim. Então, como é que a gente vai fazer o seguinte, ó?
A, união B. Você sempre vai fazer 3 linhas. Isso aqui eu estou dando o modelo que você vai fazer. Sempre vai fazer 3 linhas, porque são 2 conjuntos e um do resultado. A, B, e esse aqui é o A, união B. A gente está fazendo a letra A, tá bom? Letra A. Quem é o A, pessoal? Você tem que se atentar no seguinte. Quem são os valores que ele está colocando aí para você? Ele colocou menos 3 aqui, ó. O x sendo menos 3, então vamos anotar. Menos 3. O x sendo 4. O x sendo 1. E o x sendo 7. Como é que você vai colocar isso aqui? Vai colocar em ordem crescente. Para colocar na linha reta, você tem que colocar em ordem crescente. Então, numa ordem crescente, quem é que viria primeiro? Viria o menos 3, né, primeiro. Depois viria, vou botar uma bolinha não, porque você pode confundir. Então, tracinho. Menos 3 primeiro, depois iria o 1, depois iria o 4, depois iria o 7. Não é isso? Então, é exatamente assim que eu vou dispor esses números aqui. Eu não posso colocar aleatoriamente. Quem são os valores de A, pessoal? O de A é menos 3 e 4, ó. Menos 3 e 4. Entre eles vai ter um, mas eu não vou colocar, vou deixar só um espaçozinho aqui para isso. Ó. Segundamente, eu sei que o menos 3 já está aqui e o 4 mais ou menos aqui. Segundamente, observe o sinal aqui do maior que e menor que. X maior do que menos 3. Se ele é maior que, pessoal, vocês têm que ver bem aqui, ó. Bolinha aberta. Tá certo? Bolinha aberta para menos 3. Ah, e o X e o valor de A também é 4. Ó, maior ou igual. Então ele vai ser bolinha aberta ou fechada? Se ele tem maior ou igual, bolinha fechada. Bolinha fechada para 4. Ó, como é que faz bolinha fechada? Você pinta a bolinha. É estranho isso, né? Mas é isso, a bolinha fechada quer dizer que o menos 3 não está incluído nos valores de x. Bolinha aberta. Bolinha aberta, o menos 3 não está incluído. Bolinha fechada quer dizer que o 4 está incluído. Certo, ok. Tá aqui, beleza. Vou botar agora os valores de B. Tá aqui, ó, é 1 e 7. Pessoal, se ele tá com abertura, ele é bolinha aberta ou fechada? Ó, ele tá com abertura. Tá com colchete para fora. Se ele tá com colchete para fora, ele vai ser aberto. Então, bolinha aberta para ele. E ele tá, é 1 e 7, né? Então, 1 vai ser bem aqui entre o menos 3 e o 4, ó. A bolinha aqui, bolinha aberta para ele. E o 7, pessoal, ele fica bem aqui. Bolinha fechada ou aberta, ó. Aqui o colchete para dentro. Então é fechado. Então vocês percebem, pessoal, que é uma questão de entender a nomenclatura das coisas. Entender o colchete. Se o colchete está para fora é porque é aberto. Se o colchete está para dentro é porque é bolinha fechada. Se é maior que, aberto. Maior que ou menor que. Se for maior ou igual, é fechado. É isso, é só isso. Tá bom? E colocar os números na ordem, né? Aqui você tem um 1 e aqui você tem um 7, ó. Faça do jeito que eu estou fazendo, que eu estou fazendo da maneira que vocês têm que fazer. Tá bom? Que é um 7. Então, ó, na ordem é menos 3, depois é 1, 4 e 7. Beleza? Ah, pessoal, e agora, como é que eu vou fazer a união disso aqui? Muito simples, ó. Esses valores aqui, pessoal, eles estão compreendidos. Quando o x ele está entre dois números, como a gente pode ver aqui, é porque ele está entre os dois números, ó. X é maior do que menos 3, é maior ou igual a 4. Então, ele está
entre esses dois números aqui, ó. Então, eu vou pintar isso aqui dessa maneira, ó. Ah, e 1 e o 7. Ah, tá assim, ó, pintado também. Tá bom? Sempre que tem dois números, você vai pintar aqui o meio deles. Nem sempre, na verdade, né? Durante os exemplos a gente vai ver. Então, como é que vai ser a união? Conjunto união, pessoal. Você vai unir todos os elementos. Como, ó? Esse aqui vai continuar sendo bolinha aberta para -3, até aqui, ó. Bolinha fechada para 7. Aí você vai pintar tudo. É porque é um conjunto união. A gente não estudou lá em conjuntos? Conjunto união é o você vai pegar todos os valores de A e B e juntar no mesmo valor, tá certo? Como se eu tivesse uma sacola de brinquedo, sacola de fruta. Você une tudo, você coloca tudo dentro de uma mesma sacola. Mesma coisa aqui, ó. Une todos os valores, tá certo? Pessoal, eu vou dar um intervalinho para vocês. Tá bom agora? Aí depois a gente volta, responde essa interseção, sinal de menos, e a subtração aqui. Tá bom? Ah, eu tenho que dizer o horário, né? 10h30 vocês estão aqui de novo. Beleza? Tô esperando. Vocês podem sair da aula.